Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo Carlos Fiolhais, físico, investigador com mais de 140 artigos publicados, foi professor catedrático na Universidade de Coimbra até 2021 e é um dos comunicadores de ciência mais conhecidos de Portugal. Bem-vindo, professor Carlos. Muito obrigado, Tomás. Antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos apoiantes deste projeto, novos mecenas, Gonçalo Duarte, Ricardo Santos, Filipa Paupério, Ana Rita Santos, Pedro Gama Reis, Teresa Ataíde, Luís Tovar, Joana Pinto, Luís Silva, Carmo Duarte e Miguel Monteiro. Também vocês podem tornar mecenas do projeto, deem uma olhadela aqui neste link que está em cima de mim e vejam os vários patamares, como é que podem apoiar e a que é que ganham direito. Se não, deixem um like, comentário e subscrição, que ajuda a tudo. Vamos então aqui arrancar para a nossa conversa. Estou muito entusiasmado porque é o primeiro físico, eu sou físico, como já lhe disse, e como algumas pessoas em casa sabem, Hum. e é o primeiro físico a vir aqui, e então... Isso é uma coisa. E já temos pessoas que estão a apoiar o programa, ainda não comecei a dizer nada e já estão a apoiar o Sim, programa. sim, já está a funcionar. E é isso, e estava a pensar que, está no início, quando Caro estava... colega, não é físico. Exato, colega. Estava a preparar o episódio e a pensar, tenho que ter cuidado para não ser demasiado físico e as pessoas em casa perceberem. Mas eu, como já me esqueci de quase tudo, acho que não temos esse risco. Eu ainda me lembro de algumas coisas. Então nós aqui começamos com a rúbrica que é lotaria genética e social, porque nenhum de nós escolhe a lotaria genética, nem a família, a lotaria social, que é a família em que saiu, em que nasceu. E então queria lhe perguntar assim, o que é que lhe saiu nestas lotarias e como é que isso pode ter contribuído para a sua curiosidade e eventualmente para termos este físico que temos hoje à nossa frente. Sim. Sim, tem razão. Ninguém escolhe, digamos, os genes com que nasce. E eu não me queixo dos meus genes. E devo-os naturalmente ao meu pai e à minha mãe, que são, que infelizmente já cá não estão, mas que eram naturais do norte. O meu pai da Régua, da terra do vinho, e a minha mãe de Vidágua, terra da água, de modo que eu sou uma mistura de vinho e água. E não sei qual é a maior influência, porque nesta mistura genética naturalmente é equipartida. E os meus pais vinham à luz em 1956 e em Lisboa, porque os meus pais tinham-se conhecido em Lisboa, porque tinham, como era costume naqueles tempos difíceis, dos anos 50, tinham vindo das aldeias do norte para a capital em busca de melhores condições de vida. Eu, portanto, sou o primeiro de 3 rapazes, hum, e o que é que eu herdei do meu pai e da minha mãe? Bem, o meu pai era uma pessoa com uma tremenda força de vontade e dizem que eu também não costumo encolher-me nas decisões. Quando é para fazer e a meio não costumo voltar atrás. A minha mãe tinha um notável sentido de humor mesmo em situações difíceis, que é precisamente o que é preciso nas situações difíceis digamos, enfim, não ficar muito sério. Portanto, talvez tenham sido esses atributos que, pelos mistérios da genética, me tocaram a mim e, naturalmente, também, e não sei em que parte, eh, aos meus irmãos. Depois, nós não somos apenas o resultado da genética, somos também o resultado da educação que temos. A educação começa naturalmente em casa. A minha família, enfim, vivia em Lisboa, vivíamos ali no sítio da Ajuda, portanto, na zona de Belém, que é um sítio ótimo de Lisboa. Estive lá 7 anos, a minha infância começou lá. Digamos, o eh, meu parque infantil era ali perto da Palácio de Belém, no Mosteiro de Jerónimos, aquele largo do Mosteiro de Jerónimos, o Padrão de Descobrimentos, com a Rosa dos Ventos, era o meu parque infantil. Havia o jardim, eh, enfim, que é um jardim muito bonito ali também, por trás do Palácio de Belém, e guardo naturalmente boas recordações. Entrei lá na primeira classe, mas a segunda classe já fui fazer a Coimbra, porque os meus pais, o meu pai, muito em particular, enfim, ordem profissional, por necessidade profissional,
mudou-se para Coimbra, ele era militar e a família teve de ir toda com ele. E nem me perguntaram. Mas depois tive sorte, lá está o fator sorte, porque ficámos perto de um dos maiores liceus, agora chama-se escola secundária, um dos melhores liceus do país, o liceu na altura chamava-se Dom João III, e também perto de uma das melhores universidades portuguesas, que é a Universidade de Coimbra, onde pude, digamos, chegar a físico. E, portanto, fui físico a partir dos 16 anos, quando podia entrar, em 1973, podia entrar em qualquer curso, porque não havia sequer, digamos, as restrições que há hoje, com números clausos, mas eu escolhi física porque fui chamado por leituras que fiz sobre os mistérios do mundo, em particular o mundo microscópico, que era, que era passível de ser descoberta através do exercício da curiosidade humana, e isso talvez mais do que as aulas, mais do que a própria disciplina de física em si. Portanto, eu fui à procura dos mistérios. Foi essa a coisa. A questão social, não sendo os meus pais, não sendo os meus pais, digamos, dotados de muitos meios financeiros, não havia, por exemplo, muitos livros em casa, mas havia o suficiente para viver. Éramos classe média e fui sempre, tive sempre mas tive depois também uma bolsa de estudo da Gulbenkian e o facto de ter as escolas perto de casa ajudou muito. E, portanto, fui tendo boas notas e, portanto, sou um caso, há muitos no país, que se aconteceu precisamente nesses anos 70, e depois quando eu saí para o doutoramento, passagem para os anos 80, doutorei-me na Alemanha em 1982, de ascensão social, quer dizer, pessoas que nasceram, digamos, numa família que não tinha licenciados, nem nos meus avós, não havia ninguém, mas é um exemplo daquilo que aconteceu no país em geral, ainda bem que aconteceu, de pessoas que através da educação puderam abrir os seus horizontes e, portanto, na lotaria genética e social não tenho razões de queixa, ganhei as duas lotarias. Boa, é um self-made physicist, não é self-made man, quer dizer, é Sim, na mesma. o meu pai não era físico, tive-me fazer, e nem a minha mãe, tive-me fazer o meu pai não sabia quem era o Einstein, tive-me fazer a mim próprio, mas eu ainda antes de entrar em física já sabia quem era o Einstein, foi sempre uma figura que me fascinou, portanto fui atrás, digamos, dessa possibilidade de pensar o mundo para além daquilo que dos nossos órgãos de sentidos, digamos. Eu fui e sou físico teórico, o que significa muito mais do que aquele físico que mexe e faz experiências para descobrir o mundo, no mundo, provoca o mundo para ver como é que ele responde. Eu sempre me fascinou muito mais a possibilidade de construirmos mundos com a nossa mente, portanto, construir até vários mundos, mundos virtuais, e ver porque é que o nosso mundo, digamos, quais são, o que é único no nosso mundo. Só vivemos num mundo, não vivemos em muitos, mas podemos imaginar vários mundos, podemos ter várias leis hipotéticas, mas de facto a lei da gravidade é só uma. E eu, na minha carreira de físico teórico, aprofundei muito, até porque surgiram os meios nessa altura. Quando eu regresso da Alemanha em 1982, aparecem os computadores pessoais. Portanto, começou o acesso democrático à computação. É uma grande revolução que eu vivi no meu tempo. Primeiro os computadores pessoais e passado pouco tempo, passados 7 anos, em 1989, aparece a internet. Já havia a internet, aparece a World Wide Web e, portanto, aparece a ligação dos computadores em rede. E eu vivi todos esses tempos, de facto, já na universidade e pude ajudar a usar esses meios no próprio ensino e investigação. E, portanto, eu tornei-me um físico computacional teórico, mas teórico, mas ajudado pelo computador, portanto, um físico que pode construir mundos no computador, pode construir modelos de mundos no computador, e eu fiz isso, comecei por fazer, na minha tese de doutoramento, comecei por fazer modelos coisa curiosa, cisão nuclear. Na altura eu comecei como físico nuclear, mas passado uns anos, até porque em 1986 houve Chernobyl, um desastre terrível, e os ventos passaram a não correr favoráveis para a física nuclear, mas eu, sabendo aquilo que sabia da física quântica, apliquei depois em física de matéria condensada, o que significa
significa, portanto, líquidos e sólidos em particular. Eu especializei-me em estudar agregados atómicos, que são conjuntos de qualquer número de átomos. Nós sabemos que existem moléculas na natureza, conhecemos muitas, uma enorme variedade, mas nós temos uma variedade muito maior se a fizermos. E, portanto, nós, como é que criamos essas novas moléculas? Criamos precisamente no computador a partir do conhecimento das leis da física quântica que presidem a organização dos átomos. Todos os átomos, podemos dizer isto de uma maneira muito simples, gostam uns dos outros. Uns mais, outros menos. Quer dizer, todos eles têm a atração mútua, o que significa que a gente pode inventar as coisas muito para além daquilo que a natureza inventou. Engraçado estar a falar disso porque acho que foi ontem, li uma notícia a dizer que a inteligência artificial da Google tinha inventado não sei quantas centenas de novas moléculas. À partida não devem ser estáveis, não Sim, é? Porque não sim, ocorrem sim. naturalmente. Sim, isso é. Não, quer dizer, podem ser estáveis sem ocorrer naturalmente. Ah, exatamente. Eh, o, Falta is- a is- energia is- suficiente para os aproximar às vezes, não é? sim, às vezes temos de fazer esse gesto, juntar as coisas, mas depois as coisas ficam e aguentam-se. Em particular, digamos, essas coisas funcionam melhor quanto mais baixa for a temperatura, não é? Porque em ambientes, digamos, de maior temperatura, se aquecer, as coisas têm tendência a desfazer-se. Mas há muitas coisas que são absolutamente estáveis e que são artificiais. Portanto, sim, a inteligência artificial consegue fazer. Aliás, é a maneira de fazer novos medicamentos. Hoje em dia já não é. ah, Antes do laboratório faz-se no computador e já se faz com muita ajuda da inteligência artificial. Isso é muito interessante. Já são desenvolvimentos muito recentes, digamos. Já não tive tão envolvido, mas alunos meus, tantos meus, foram para essas áreas. E isso eu acho que são desenvolvimentos espetaculares. Quer dizer, nós podemos, em vez de experimentar à toa, experimentar de um modo dirigido, a partir de modelos e descobrir coisas. Por exemplo, a inteligência artificial tem descoberto coisas. Eu vou dar um exemplo da biologia e outro muito, muito recente, há dias, do domínio da geofísica. Na biologia, uma descoberta do ano de há 2 ou 3 anos, escolhida pela revista Science, foi o problema do enrolamento das proteínas. O que é isso? As proteínas são moléculas muito complexas que moléculas orgânicas estão, dentro das nossas células, de qualquer ser vivo, são uma espécie de máquinas ferramentas das funções vitais. E a forma delas tem a ver com a função, com aquilo que fazem. Portanto, tem um certo tipo de estrutura adequada digamos, ao papel que elas desempenham nos organismos, no nosso ou de outros seres vivos. E o que é curioso é que nós sabíamos qual era a receita, sabíamos e sabemos qual era a receita das moléculas, dessas proteínas, está nos genes. Os genes é precisamente, digamos, o conjunto, os constituintes chamam-se aminoácidos, o conjunto de aminoácidos para formar aquela proteína, mas um problema muito complicado que tínhamos era o seguinte: a partir da receita, a partir da lista de aminoácidos, qual era a forma que aquilo ia tomar? Qual era o Uhum. enrolamento que a proteína ia tomar? Isso é um problema muito difícil porque são muitos átomos e, portanto, a configuração espacial, Sim, sim, sim. digamos, há muitas possibilidades de enrolamento. E a inteligência artificial conseguiu resolver esse problema. Precisamente um ramo da Google, do grupo da Google, o DeepMind, conseguiu. É extraordinário, conseguiu, deem-me os aminoácidos, eu digo qual é a forma da coisa. Isto tem consequências não só para o conhecimento do nosso corpo, portanto da nossa saúde, mas para o fabrico de novos medicamentos, para o fabrico de moléculas. Um outro exemplo de aplicação da inteligência artificial, que está agora muito na moda por causa do ChatGPT, mas é muito mais que o ChatGPT, um, é o facto de... Há um artigo também na mesma Science, de novembro passado, que até saiu o dia 14 de novembro, também da Google, portanto, da mesma DeepMind. Eles têm, essa empresa e outras, já têm institutos de investigação, e então
nesse ramo da inteligência artificial, o que eles fizeram é muito interessante. Conseguem fazer modelos muito rápidos de previsão meteorológica. Hoje em dia, se quisermos saber o tempo que vai fazer amanhã, vamos a uma aplicação do telemóvel e entramos na informação que é dada por organizações internacionais. Há uma organização, por exemplo, europeia, que faz uma melhor previsão que se pode fazer. Depois há outra americana rival. Mas, É das piores ciências que temos, não é? Meteorologia. É muito difícil, mas é muito útil para a agricultura, para o turismo, para tudo, é muito útil. É muito demasiadas variáveis, não é? Exato, tem demasiadas variáveis e as equações são muito complicadas. A questão é como é que a partir os físicos sabem quais são as equações, mas para resolver essas equações são precisos supercomputadores. E é assim que se prevê o tempo. Os supercomputadores estão permanentemente a triturar números para dar novos números que descrevem o tempo que vai fazer esse. E é isso que vem parar depois aos nossos telemóveis quando queremos saber o tempo. Ora bem, o que é que fizeram esses indivíduos da Google no novo artigo? Disseram assim, não, nós vamos fazer, não vamos fazer os cálculos, não vamos usar um método de força bruta. Vamos ensinar a um sistema de inteligência artificial os padrões meteorológicos na rede global, porque a rede tem de cobrir o globo todo dos últimos 40 anos, e há muita informação dos últimos 40 anos. Ele vai aprender qual é que é a evolução a qualquer escala dos sistemas com estas condições e vai dizer, com uma certa probabilidade, que não há certeza nestas coisas, qual vai ser a evolução próxima. E não é quem conseguem vamos lá ver, eu não quero exagerar, mas em minutos, aquilo que demorava muitas horas, e com uma máquina pequena, uma máquina especial para a inteligência artificial, para correr um programa de inteligência artificial, mas com uma máquina pequena conseguem fazer aquilo que os computadores demorava horas e dias, etc. E com um grau de precisão ainda maior, o que significa que faz previsões a 10 dias, mais fácil, portanto, mete-se os dados de agora e os dados há 6 horas e sai os resultados aqui a 6 horas. E depois pode-se repetir isso, pode ser atualizando isso, de modo que se fizermos isso 6 vezes, temos isso, ou muito mais vezes, não é só 6, umas dezenas de vezes, temos isso a 10 dias. E pormenores do tempo, como, por exemplo, furacões. E nós já tivemos aqui o Leslie, que bateu aqui na Figueira da Foz, sem nós conseguimos adivinhar a hora precisa e o sítio onde ele ia bater, o chamado landfall, mas, sei lá, os chamados rios atmosféricos, que são massas de ar muito úmido que existem ao longo de certos canais da atmosfera, ou ondas de calor, que são também coisas infelizmente muito comuns por causa dos altos calores. Tudo isso são fenómenos extremos, muito difíceis de calcular pelos métodos tradicionais em que tem de salvar aquelas equações todas e há alguma incerteza, mas analisando padrões, portanto, só por conhecimento de padrões, a inteligência artificial consegue fazer essas previsões, o que nos dá grandes vantagens. Imagine diminuir o risco se soubermos que o furacão veio aí, a gente sai do sítio de onde veio o furacão. E, portanto, a inteligência artificial já está a ser usada na ciência e ao nosso serviço. Sim, e é interessante esses mecanismos de machine learning que, sem saberem o que estão a fazer, a instrução que se dá é para ele encontrar padrões, não é? Não se dá e dá-se ele aprende por si função. próprio, aprende por si Exatamente. próprio. Aquilo de algum modo, imita aquilo que o nosso cérebro também faz, aquilo usa o que nós chamamos de redes neuronais. Portanto, nós temos uma experiência e a partir da nossa experiência nós tiramos conclusões que são intuitivas e aquilo consegue, com muito maior capacidade, ver muito mais padrões do que consegue o nosso cérebro e processá-los muito mais rapidamente do que chega largamente ao nosso cérebro. E isso está a ser usado, olha, para construir frases. É o caso do ChatGPT, aquilo é treinado e o treino demora muito, porque tem de consumir muitos dados. Usam-se supercomputadores para treinar os sistemas do ChatGPT e sistemas semelhantes, não é o único, há uns para processar imagens, há vários tipos de sistemas desses géneros, são concorrentes, estão aí. Aquilo é uma aprendizagem que demora algumas depois, aquilo aprendeu tão bem que dá algumas palavras e vai buscar a palavra seguinte e as palavras fazem sentido e conseguem bater os humanos na construção rápida de discursos. Eu tenho uma pergunta precisamente sobre isso, que é, ok, a inteligência artificial consegue, e essas redes neuronais conseguem encontrar padrões, conseguem fazer isso tudo muito rápido, mas será que algum dia, daqui a 10 anos, ou 100 anos, ou 1000 anos, uma inteligência artificial vai ter a capacidade de intuir coisas sobre o cosmos como o Einstein fez? Ou seja, será que em algum momento vai chegar a um ponto em que já deixou de ser só reconhecimento de padrões? Ou então é um reconhecimento de tantos padrões com uma resolução tão grande que já tem o que nos parece a nós ser uma intuição como a que Einstein teve? Isso é uma excelente pergunta. Enfim, nós não podemos
não podemos saber o que é que a inteligência artificial vai capaz de fazer, mas vai fazer coisas muito mais assombrosas daquelas coisas já assombrosas que faz hoje. Ahm, no fundo, o Einstein teve, e outros, o Newton, né, o Galileu, os grandes gênios da física, tiveram intuições geniais a partir, no fundo, tiveram uma grande criatividade, usaram a imaginação, mas a partir do conhecimento, a partir daquilo que sabiam. Pois, mas As ma- essa faísca de criatividade ou de eh, inspiração divina, Nós não não é? sabemos, divina não sei se será, mas essa inspiração é de Foi uma certeza. provocação, sim. A inspiração é de certeza. Mas nós sabemos que as máquinas são capazes de analisar padrões e dar sequências. E pode, não será difícil, por exemplo, já foi feito, pegar, por exemplo, estou a falar com um físico que sabe o que é isto, as leis de Kepler, são as leis dos movimentos dos planetas, que andam em elipses, andam em, digamos, andam mais rápido que estão perto da estrela, e há uma relação entre o tamanho da órbita e o período da revolução. Essas leis foram descobertas, portanto, no século XVII, por o astrónomo Johannes Kepler, a partir de padrões, no seguinte sentido: tinha dados, tinha observações astronómicas acumulados, o seu mestre Tycho Brahe, dinamarquês, tinha-lhe deixado aqueles dados, e a partir daí ele, lá está com a sua inspiração, tirou aqueles dados. Bem, se fornecer esses dados a um computador, ele tira-lhe as leis de Kepler. Isso já foi feito, já foi experimentado, até não é uma coisa muito difícil. Mas agora a questão é, coisas mais difíceis. Hoje em dia os cientistas já se servem muito desse tipo de ferramentas. Agora, a questão é quais são os limites disso, até onde é que se pode ir, o que é que as máquinas podem fazer em vez de nós, e o que é que nós podemos fazer em vez de, que as máquinas não poderão. A verdade é que nós não sabemos. Eu aí só posso, enfim, ter intuição e dizer o seguinte: o que é que eu acho sobre a possibilidade que o humano tem de ser imitado por uma máquina, que é um assunto muito interessante. Hum, nós não há partes que nós somos capazes que a máquina imita. E até algumas delas a máquina bate-nos. Sei lá, jogar xadrez, não há dúvida nenhuma que a Sim, máquina nos bate. tudo que Ah, seja de complexidade agora, reduzida. isso. Mas reduzida, o caso das proteínas é uma complexidade Pois, se enorme. calhar não é complexidade, é um tipo de complexidade específica, é tipos de tarefa diferentes a ser Sim, executadas. sim. Acho que é mais isso. Agora há coisas que eu penso que será muito difícil. Eu não quero dizer que é impossível para não me chamarem falso profeta, mas há coisas que parece muito difícil que a máquina seja capaz de fazer. Por exemplo, deixem cá ver. Por exemplo, a questão que nós temos da relação interpessoal, relações com os outros, a possibilidade até de termos ligações entre as pessoas, chamados afetos, que têm a ver com experiências de vida, têm a ver com sentimentos, emoções, etc. Hum, eu não estou a ver como a máquina consiga fazer isso. Eu acho que ele pode imitar na perfeição Há isso. alguns aspectos. A única que não vamos saber é por dentro, como é que ele se está realmente a sentir, não é? Porque eu acho que é relativamente E pode fácil. imitar tudo. Não O sabemos, que nós não vemos, eu acho sabemos. que consegue imitar quase tudo. Acho que vai conseguir. Só que o que ela está a sentir por dentro é que poderá ser diferente. Ou seja, eu acho que vamos conseguir programar um Há robô pessoas, há para pessoas, que, aprender a há reagir pessoas a que, tudo. há pessoas que quando estão apaixonadas são capazes de coisas extraordinárias, e imprevisíveis. Eu não sei se a paixão pode ser simulada, não duvido. Mas Mas a não, loucura, se calhar, não. a loucura é uma coisa muito humana. E outro exemplo, Sim, bem visto. a questão das crenças. A questão das crenças, quer dizer, nós acreditarmos em alguma coisa. Porque é que acreditamos em alguma coisa? Às vezes há uma parte racional, mas lá está, há uma parte louca em algumas crenças que nós temos. Louca no seguinte sentido, não pode ser explicada racionalmente, não sabemos explicar racionalmente. Tem a ver com a experiência de vida, tem a ver com a socialização que tivemos, e acreditamos em certas coisas e nós não sabemos bem porquê. Quer dizer, acreditamos em certas pessoas, não sabemos bem porque é que acreditamos em certas pessoas. Às vezes sem as conhecer bem, mas há pessoas que transmitem que parece que nos merecem esse crédito. Obrigado. O Tomás percebeu que era um cumprimento para ele. E a questão é, nós poderemos pôr máquinas a acreditar? Claro que podemos simular a crença. E dizer coisas a dizer eu acredito. Isso pode-se pôr máquinas a dizer eu acredito. Mas até que ponto acreditam e será mesmo que acreditam? Para não falar já no problema que é o último, quer dizer, da consciência, que nós nem sabemos bem o que é a consciência, mas sabemos que existe e sabemos que nos caracteriza. Nós temos a noção do eu.
E, portanto, a questão é, eu não acredito que as máquinas venham a ser capazes de tudo o que os humanos são capazes. Acredito que são capazes de muitas coisas, mas não de tudo. Mas também não, isto é uma crença. Não sou capaz de justificar não, com base na ciência. Não sou capaz de. Esperamos para ver. E há muita gente a tentar fazer coisas de facto. E eu dou dois argumentos só para mostrar a nossa diferença e a dificuldade de imitar o humano. Uma é o facto de nós termos corpo. E o nosso corpo está dotado de interações, que naturalmente são limitadas, só vemos uma certa parte, digamos, toda a luz possível, só ouvimos certos sons, só reagimos a certas sensações táteis, peço desculpa, táticas é outra coisa, de certas sensações táteis, mas isso confere-nos uma ligação ao mundo que é muito particular dos humanos. O que significa, por exemplo, olha, que entra no fenómeno da paixão, há uma aproximação ao mundo, neste caso aproximação ao outro, que passa muito pelos sentidos. E eu não sei que os robôs podem ter sensores que veem mais que nós, que ouvem mais que nós, que até são capazes. No tato é mais difícil. Não estou a ver não estou a ver robôs com pele, que é o nosso maior órgão dos sentidos, já agora, que é o nosso maior órgão Sensor de pressão, não é? Um condensador com um sensor com muitos sensorzinhos de A pressão. questão é que a pele é um sensor muito especial, é que, por exemplo, não é só de pressão, é também de temperatura. Há várias coisas que a nossa pele reage, por exemplo, quando temos pele de galinha, reage de maneiras que são absolutamente fantásticas. É um E órgão, a pele é um órgão a pele é um incrível. órgão incrível, pá. Nós estamos dentro da nossa pele, e a nossa pele transmite-nos, digamos, uma grande parte das impressões do mundo. E por isso é que andamos a andar vestidos, para o mundo não parecer um lugar muito frio. O que se passa é que eu não estou a ver sensores que consigam transmitir, digamos, ao cérebro, neste caso, uma central, a mesma coisa que nós sentimos. E depois há outro argumento, que é a questão da socialização. Eu sei que há muitas experiências de robôs sociais, o que significa robôs que comunicam uns com os outros, mas nenhum consegue, nem estou a ver como é que vai conseguir formar sociedades, formar culturas, olha, formar até uma comunidade científica. Quer dizer, os robôs, vamos agora fazer uma sociedade científica. A ciência só é possível porque os cientistas trabalham em comunidade. E, portanto, a ciência nunca é de um só indivíduo. A ciência é uma experiência humana, mas não é uma experiência humana individual. Quer dizer, um indivíduo que diga umas coisas, eh, por muitos graus que tenha de universitárias ou outros, não é necessariamente ciência. E, portanto, a ciência tem de passar, digamos, pelo esse crivo que é a existência de uma comunidade que, de algum modo, limita, não impede, mas limita os erros. E isso é uma experiência coletiva. E esse sistema que não existe para a ciência, mas existe para o direito, existe para muitas outras atividades humanas, para a economia, digamos, isso é uma marca maior da humanidade. A humanidade não é um indivíduo, a humanidade é o conjunto dos indivíduos. E isso temos uma história muito grande. E eu não sei, não estou mesmo a ver como é que essas capacidades, para além da experiência sensível, com essa capacidade até de formar aquilo que eu posso chamar um cérebro coletivo, possa ser feita, singularidade, não é? exato, possa ser feita uma máquina, chegando à tal singularidade que alguns falam e anunciam e receiam, não tenho medo nenhum disso, e acho que o que vai acontecer é que nós vamos coexistir, como já coexistimos, com sistemas de computação que são muito avançados, e temos de saber qual é o lugar deles, qual é o lugar nosso. Até agora, tudo indica que os senhores somos nós. Quer dizer, nós é que colocamos as questões. Ainda nenhum computador se lembrou da questão. Nós é que colocamos as questões, nós é que colocamos os desafios, nós é que temos necessidades, nós é que, a certa altura, no bem e no mal, nós é que queremos atacar alguém, por exemplo, atacar alguns dos nossos semelhantes. A maldade também não é só a bondade, a maldade está em nós. E podemos usar sistemas de computação sei lá, para promover a solidariedade, ou podemos fazer isso exatamente o contrário, para quebrar a sociedade, para intoxicar a sociedade, para arranjar maneiras de minar a coesão, a confiança social.
aquilo que permite ligar as pessoas. Há muitas maneiras, então os deepfakes, que é uma das propriedades da inteligência artificial de qual eu tenho mais medo, talvez o perigo maior, é preciso regular isso. Quer dizer, pode-se pôr alguém a dizer coisas que eu estou com a minha voz, com a minha imagem, mas a dizer coisas opostas, precisamente contrárias àquilo que eu estou a dizer. Se calhar as pessoas a ver em casa não sabem se isto não é um deepfake. Pois, não sabem, mas agora é uma questão de acreditarem em mim. Eu tenho por testemunho ao Tomás, eu digo que sou mesmo eu. O Tomás acredita que sou eu. Sim, eu acredito. Mas só porque ainda não há robôs assim muito bons, com pele Isso, e óculos. quando houver, a gente fala. Voltando aqui. Voltamos a falar. Exato. Voltando aqui para a consciência, que já estivemos lá perto. O David Chalmers, deve saber quem é. É um filósofo australiano. Ele fala de uma ideia que a mim parece-me bonita. Eu tenho este viés estético, gosto das soluções bonitas. Muitos físicos também gostam. Aliás, o mundo revela-se, muitas vezes a realidade descobre-se pela sua beleza, não é? Há uma harmonia escondida. Às vezes Uma não é procura visível. pela beleza. Sim, A procura pela beleza é um dos critérios da verdade. A beleza é um critério da verdade. E ele diz que, pronto, que tal como houve um momento em que só havia, não é, física clássica e tivemos que aceitar, ok, se calhar não está tudo contido aqui dentro e há outras propriedades fundamentais do universo, ele propõe que depois de toda a conversa que houve nestes últimos 100 anos e investigação em neurologia, em psicologia, a teoria do Penrose, por aí fora, ele propõe que a consciência talvez possa também ser ela uma propriedade fundamental do universo. Uma outra que tudo física permeia. diferente. Uma outra física. O que é que acha disso? Há uma especulação. É uma especulação, evidentemente, engraçada, Bonita. mas bonita, se quisermos, mas não tem sustentação. Ele é um filósofo, não é um cientista. E a filosofia está para além da ciência. A filosofia pode, enfim, o raciocínio lógico pode, enfim, o raciocínio com alguma lógica, melhor que o raciocínio, pode, digamos, ser desenfreado, pode lançar-nos em caminhos que são muito interessantes. Mas isso, a realidade é como é, não é como a gente, não é como os filósofos imaginam. Ou algum filósofo possam imaginar. De modo que nós temos de perguntar à realidade o que é a consciência. E até agora não temos resposta. Tem faltado. Sabemos que existe, não há dúvida nenhuma. O que é neste sentido? Temos algumas marcas identitárias do que é consciência. Mas o que nos falta é a questão da ligação corpo-mente. Saber qual é a parte do corpo. Sabemos que está no cérebro, mas qual é o mecanismo que permite isso? Se soubéssemos qual é o mecanismo biológico que Vamos se passa primeiro no cérebro. definir consciência, então. A consciência é, digamos, a capacidade que nós temos de sentir, de sabermos que somos nós. Ok. E, digamos, de nos separar dos outros. Há uma pessoa chamada Carlos Filhais, que sou eu, que tem uma história e que é um assunto também que podemos debater, que tem alguma capacidade de escolher o seu futuro. Sim, já lá vamos. Naturalmente sempre limitada, mas tem alguma capacidade de escolher o seu futuro. E tem algum livre-arbítrio, usamos a palavra. Mas será que são incompatíveis, então? Será que se não tivermos livre-arbítrio é impossível termos consciência? Ou se calhar a consciência... A consciência e o livre-arbítrio eu acho que estão associadas. Agora, não me pergunto pormenores, porque eu não sou das neurociências, mas deixa voltar ao Chalmers. O Chalmers foi protagonista de um caso recente que ficou famoso, de uma disputa que ele teve com um neurocientista americano, fulano chamado Koch, que tinha apostado num encontro precisamente sobre neurociências há 25 anos, portanto, 1998, tinha apostado com ele que daí a 25 anos já saberíamos, digamos, qual era o mecanismo da consciência. Não é apenas dar umas definições do que é, mas qual é o suporte físico? Sabemos que, onde é que está, entre aspas? Onde é que está a consciência? Como é que se forma a consciência? Onde está no cérebro, mas como é que se forma? Não está no coração, está no cérebro. Mas como é que se forma a consciência? E o que é interessante é que a aposta era para 25 anos e alguém pagaria uma caixa de garrafas de vinho ao outro se nessa altura já houvesse uma teoria, digamos, clara, digamos, assumida pela comunidade científica sobre esses mecanismos. Ora bem, voltaram a encontrar-se agora este verão, numa outra conferência, e era a altura de ver quem tinha ganho a aposta, e tiveram um diálogo, aliás, muito civilizado, em que o
o filósofo tinha dito que não, que daqui a 25 anos, há 25 anos, portanto, que agora não seria possível ter um mecanismo fisiológico da consciência e, de facto, o outro admitiu que neste momento há várias tentativas de explicação, mas não há nenhuma que seja clara e não há nenhuma que seja consensual. E, Exato. portanto, lá trouxe as garrafas de vinho, deu-lhes, entre as quais um vinho da Madeira antigo, de 1900. Antigo significa anos 70, pá, é caro, um vinho da Madeira dos anos 1968, acho eu. Grande Um vinho, aposta de 25 anos. levou, Sim, senhor. levou o vinho. Mas o que é engraçado, os cientistas têm piada. Alguns cientistas têm piada. O que foi muito curioso foi que eles resolveram, um deu ao outro aquilo que tinha sido prometido, mas resolveram renovar a aposta para daqui a 25 anos. De modo que vamos ver, somar 25 anos a 2023, vamos ver, e não sei, eles devem estar nessa altura, um é mais velho que o outro, mas devem estar com 90 anos. Vamos ver Estão se confiantes. nessa altura, por outras palavras, o Koch, o neurocientista, ele está convencido que da mesma maneira como na biologia, lá está, o Francis Crick e o Watson conseguiram saber de algum modo aquilo que podemos chamar, entre aspas, segredo da vida, ou digamos a chave para percebermos a biodiversidade, portanto a estrutura dessa molécula que é o ADN, e é o modo como essa informação depois vai para fabricar as proteínas, como é que é levada através do RNA a essa informação, mas ele está convencido que será qualquer mecanismo também do domínio da biologia que se poderá explicar isso. O outro não tem essa certeza e continua a apostar que nem daqui a 20, o Chalmers, nem daqui a 25 anos, lá está levado pela sua ideia, crença, se quisermos, que a consciência é algo qualquer especial. A verdade é que nós não sabemos. E isso também é muito, muito interessante. Quando nós não sabemos uma coisa, vamos à procura de saber. E, portanto, eu diria que é uma das fronteiras da ciência hoje. Há outras, mas uma das fronteiras, e é muito curioso que esta é uma fronteira interdisciplinar, entre engenheiros, entre nós cientistas, entre físicos, entre filósofos. É uma fronteira interdisciplinar. O que é a consciência? Qual é a base física da consciência? No fundo, estamos a responder à velha questão que estava no templo de Apolo em Delfos, que é: quem somos nós? Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos ainda a tentar a conhecermos a nós próprios e pode-se acontecer, nada impede isso, que venham a aparecer novos desenvolvimentos da física que ajudem a isso. Não quer dizer que tenham de aparecer, o que estou a dizer é que é possível. A física é uma descoberta permanente do mundo. No final do século XIX, quem pensasse que a física estava acabada, e depois veio a física moderna, a teoria da quântica, a teoria da relatividade, que mudaram completamente a nossa visão, permitindo-nos descobrir o mundo do microscópio, a nossa visão do mundo, permitindo descobrir o mundo do microscópio. Essa busca não está acabada. Essa busca não está de modo nenhum acabada. Aliás, não está à vista o fim de modo nenhum do conhecimento. Também é uma crença isto. Saber se o conhecimento tem fim, eu acredito que não tem fim. Não Pois posso é provar. isso, nunca vai estar acabado, não é? Não posso, está bem, mas não posso provar isso. Mas espero que haja emprego para os cientistas todos, em particular para os mais jovens, que estão agora a começar carreiras, que possam fazer também grandes carreiras. E até na área da física há alguns problemas fundamentais sei lá, que vêm do cosmos, como a energia escura, a matéria escura, que nós não fazemos ideia nenhuma do que é. Temos um modelo de partículas e forças que nos parece incompleto, que nos parece que falha ali qualquer coisa. Temos indícios que vêm do céu que nos dizem que há coisas que esse modelo não encaixa, mas já se passou, está-se a passar há algum tempo. Neste século, por exemplo, já se passaram 23 anos sem ter havido as grandes transformações que houve no início, precisamente, do século passado, com essas duas teorias físicas que formam os pilares da chamada física moderna. Portanto, não há ainda uma física deste século. E o que é curioso, aqui, deixa eu falar um bocadinho da física, conheço mais do que da biologia e da consciência. O que é curioso é que nós, da teoria quântica, que é uma teoria que ficou na sua forma atual, pronta, em 1926, com nomes como, vai fazer 100 anos, portanto em breve, com nomes como o Schrödinger, o Heisenberg, o Max Born, etc. O Pauli, antes o Pauli, Dirac. Já sei que acha muito bonitas as fórmulas de Dirac. Sim, é uma beleza. Aí, olha, já está o exemplo da beleza matemática. Ele descobre, o Dirac descobriu duas coisas, antipartículas, por exemplo, a antipartícula do eletrão, que é o positrão, e descobriu
também o spin, uma propriedade das partículas, apenas pela beleza nas equações. O Dirac? Sim, apenas porque as equações tinham uma certa estrutura, uma certa forma. Cá estão E isso. elas. Que bom. Pois é, muito bonita essa equação. É esta? É essa, mas aquilo pode-se pôr um operador de lado de um operador. Aí fica mais elegante. Fica Isto mais tudo pequeno, fica fica o muito mais operador. pequeno. É uma questão de símbolos. Podes usar um símbolo Sim, para os pôr físicos tudo. adoram. Ora bem, mas o que é engraçado, em 1926 ficou isso tudo pronto. Ou praticamente tudo pronto, também não vou exagerar. Antes 30 estava tudo concluído. Ora bem, ninguém sonhava, por exemplo, nem ninguém sonhou. Havia aspectos estranhos, o Einstein pronunciou-se contra alguns aspectos da teoria quântica, levantou objeções, enfim, foi um grande debate que houve entre o Niels Bohr, um dos pais da teoria quântica, e o Einstein. O Einstein não acreditava naquela noção de probabilidades. Ele dizia, Deus não joga aos dados com o universo. Sim, sim. Ora bem, o que é engraçado é que hoje temos sistemas, alguns já a funcionar, que tiram partido prático, tiram proveito, tiram utilidade desses lados mais estranhos, mais bizarros da teoria quântica, do processamento das probabilidades. Temos sistemas de computação quântica que exploram o facto de um estado poder ser a soma de dois ou mais estados, o facto de os estados poderem ser entrelaçados, portanto, e o facto de, quando observamos, há uma redução do estado, o que significa há uma transformação apenas pelo facto de haver observação, o que coloca problemas filosóficos sobre a existência de uma realidade, digamos, independente de nós, problemas muito interessantes, e hoje que aquilo eram questões de índole mais ou menos filosófica, mas resistiram essas questões até aos dias de hoje, e hoje há utilidades práticas. Os computadores quânticos, estou convencido que vão aparecer em grande e em força, já há protótipos, já se cumpriu aquilo que se chama supremacia quântica, que é pôr um computador quântico, portanto é um computador absolutamente novo, não funciona com zeros e uns, mas com combinações de zeros e uns, não é com bits, é com qubits, mas esses computadores que já existem, olha, essas grandes empresas, a Google, a Microsoft, essas grandes empresas, a IBM, têm tudo computadores desse tipo, já têm computadores no laboratório desse tipo, mas a questão agora, ainda não temos a tecnologia completa, será bater em alguns problemas pelo menos, não digo em tudo, mas em alguns problemas, bater de longe os computadores convencionais, vamos chamar clássicos, que hoje temos. Estou convencido que isso vai acontecer, o que significa que a computação vai evoluir em direções que são completamente diferentes, mas agora sem mudar, pelo menos, a teoria quântica que está na base do comportamento atómico. E, portanto, com a mesma teoria quântica que nós conhecemos há 100 anos, estamos a fazer coisas novas. Isto é espetacular. Uma coisa que parece que estava velha de 100 anos, estamos a arranjar aplicações novas dos aspectos mais incríveis, mais estranhos, que o Einstein não acreditava, e hoje estamos a pôr esses aspectos estranhos ao serviço das nossas vidas. Sim, e nós, na verdade, estamos todos ansiosos que aconteça esse próximo grande salto quântico no nosso conhecimento, mas ninguém nos diz que vai ser sequer nos próximos 1000 anos, não é? Não, os próximos não sabemos é quando é. Exato, Mas não pode ser daqui a muitíssimo tempo. Mas não são 100 nem 1000 anos, são menos. Podemos apostar. Isso é uma criança É também. uma crença, é. Podemos apostar. Não, a minha avó disse, tema, mas nunca apostes. Mas que eu não vou apostar com tu vais. Mas as coisas estão tão mal avançadas. Há ainda coisas a fazer, por exemplo, limitar os erros, e os erros vêm muitas vezes em interações com o exterior. Esses sistemas atómicos têm de funcionar a temperatura muito baixa, lá está, para não haver perturbações térmicas do sistema. Não podem ter interações com o exterior. Mas isto permite, e há algoritmos já para isso, são completamente novos, permite, por exemplo, fazer sistemas de busca em bases de dados muito mais rápidas do que aquelas que hoje fazemos. Eu não acho, não, estamos longe de esperar séculos, ou não, vai ser já. O Tomás vai ver isso. E quando vir, vai se lembrar de mim, que disse que no programa Despolariza, que eu disse que ia haver computadores quânticos. Já há, não estão ainda. O uso é limitado por parte. Eles não vão andar no nosso bolso, porque não podem suportar temperaturas ambientes. Sim, sim, isso eu concordo que vamos ter. Eu estou a dizer, é um próximo salto assim grande, como o aparecimento de física quântica, ou o aparecimento do relativismo, esse tipo de salto de Isso é outra história. aparecer uma nova Isso é outra dimensão da história. física. Aparecer uma nova teoria física é uma outra história, não sabemos quando é que vai acontecer, isso concordo, mas aparecerem aplicações Sim, poderosas de teorias que nós já temos conhecimento há muitos anos, vão aparecer coisas novas, estão a aparecer coisas novas, o que significa que, sei lá, de coisas que
tem alguns anos que não estão de modo nenhum acabadas e, portanto, há um reavivar até da física quântica por causa disso. Olha, foram dados os prémios Nobel recentes a físicos que mostraram, através de experiências, que alguns dos aspectos mais bizarros de entrelaçamento, etc. Há uns paradoxos do que Einstein até inventou para contrariar a teoria quântica, e isto não pode ser assim. Há aqui umas interações fantasmagóricas, duas partículas que estão juntas, são afastadas para sítios opostos, muito opostos, e uma pessoa depois vai medir uma probabilidade desta partícula, O spin. e há o spin, por exemplo, e há uma ou polarização, se for um fotão, uma partícula de luz, e é muito curioso, há uma certa probabilidade, a física quântica há uma certa probabilidade de ter um resultado ou outro, mas não temos certeza qual é o resultado. E não é que se medirmos aqui, vamos imediatamente adivinhar qual é o resultado do outro lado, como que houvesse uma comunicação instantânea, que não pode haver, não é? A informação que Há viaja distância. mais rápido que a E, velocidade da portanto, luz. isto Sim. chama-se, o nome é engraçado, teletransporte, mas claro, não há Entanglement, propriamente, não é? não há Quantum entanglement. exatamente, exato, não há propriamente informação que viaje mais rápido que a velocidade da luz. O que há é tirar partido, e pode-se tirar partido disso, de uma maneira engenhosa, para poder, digamos, olha, por exemplo, estabelecer canais, digamos, seguros de comunicação à distância, porque sem haver a possibilidade de quebrar, digamos, os nossos canais de comunicação, por muito seguros que sejam, têm muitas fragilidades. E este pode ser absolutamente posto à prova de bala, no seguinte sentido: se o espião intervier ali, ele vai destruir aquela informação, e significa que, no momento em que alguém de fora intervém, a informação desaparece, no sentido de ele não vai saber nada. Tive agora uma ideia em direto, se calhar vou ganhar o prémio Nobel da Física por isto um dia. Não, mas estava a pensar numa Eu teoria. podia dar uma parte, não é? Não, estava a pensar, há uma teoria da consciência que diz que a consciência correlaciona com a quantidade de informação a ser processada num lugar. Não me lembro de quem era, mas depois eu ponho na descrição. Mas é uma teoria que diz pronto, que existe essa correlação de quanto mais informação a ser trabalhada num sítio, Hum. maior a consciência. E isso explica que seja um gradiente, não é que um cão pareça ter um bocadinho e um molusco um bocadinho menos. Bem, Pronto. nós, como não sabemos bem o que é a consciência, ou pelo menos como é que funciona, nós temos muitas teorias. Sim, mas de Ah, acordo com esta teoria, eu estava a pensar, se realmente existir um plano, que é um plano de consciência que nós agora não vemos, e que o acesso a esse plano acontece quando há muita informação a ser processada, então se calhar é nesse plano da informação da consciência que esses dois eletrões estão a comunicar o spin um para o outro. Podemos sonhar com várias coisas, mas há uma coisa chamada ficção científica e há outra coisa que é a ciência. Ah, ah, as coisas estão relacionadas, não é? Mas a imaginação do cientista é sempre limitada por aquilo que eu gosto de chamar a imaginação da natureza. E, portanto, a natureza pode ser lembrada disso, uma vez que há seres conscientes na natureza, mas pode ser lembrado de outra coisa. E nós, lembrar de tudo, entre aspas, são metáforas humanas, Sim, sim, mas sim, são sim. A ligação que antropomórficas. eu fiz foi de informação. A informação parece que está a viajar num plano que nós não conhecemos, não é? Porque Nós, os nossos pensamentos, portanto, a nossa imaginação está muitas vezes limitada por aquilo por aquilo que é a nossa bagagem intelectual. É por isso que foi muito difícil, aos fins do século XIX, entrarem nesses novos domínios desbravados pelo Planck na física quântica e outros, e pelo Bohr, e, e na teoria da relatividade pelo Albert Einstein. Porquê? Porque são novas maneiras de pensar, que resolvem vários problemas, não é? Resolvem problemas até experimentais que existiam na altura, mas que obrigam a pensar de um modo diferente. E agora, pensar de um modo diferente, eles tinham razão no sentido em que foram, aquela nova forma de pensamento foi validada pela experiência. Até resolveu problemas. A teoria quântica não foi ninguém que se lembrou dela. A teoria quântica foi a resposta a um problema prático sobre as propriedades da luz. E, portanto, havia um problema. A teoria clássica não encaixava um comportamento da luz. E, portanto, inventou-se um novo modelo, a princípio apenas matemático, depois começou-se a tentar perceber o que é que aquilo queria dizer, e uma das conclusões que estava lá naquele modelo matemático é que a luz não podia ser emitida, absorvida em quantidades arbitrárias, mas contínuas, mas só em certas quantidades. Daí o nome de quântica. Quanta, em latim, Uhum. quantidade, só em certas unidades. Isto que a energia só possa andar aos soluços
é uma coisa que não se podia pensar, não era impensável pelos físicos do século XIX, pensavam que a energia era uma coisa contínua e nós habituámos a esta ideia de aparecerem quanta de energia e a luz aparecerem, portanto, em unidades que nós chamamos de fotões. Isso é extraordinário, ninguém adivinhou isso. Foi a natureza que, a certa altura, em experiências, levou os físicos teóricos a pensar nisso. Já a teoria da relatividade, em grande medida, foi a obra de experiências mentais que o próprio Einstein fez. Por outras palavras, ele pensou como era o mundo, fazendo experiências com a sua própria mente. Gedankenexperiment, em alemão, experiências de pensamento. Uhum. Ele era um físico eminentemente teórico. Ele pensava que se vai um raio de luz, será que se eu vou à velocidade da luz, o que é que eh, com um espelho, o que é que eu vejo? E outra, isto é a realidade restrita, este Se a problema. E minha depois, cadeira começar agora a cair, e não se é? a Se minha o chão cadeira, isso é a abrisse. realidade geral, se eu tiver aqui uma Exatamente. cadeira e começar a cair, a cadeira sente o meu peso ou não? Uhum. Perco o peso? Há questões que são muito interessantes que podemos colocar de situações banais, correr atrás de um raio de luz, cair por um alçapão abaixo, que ele colocou, e depois houve experiências e observações, etc., que vieram a comprovar que a teoria da relatividade está certa. Agora, um grande problema que temos na física nos tempos de hoje, e já o temos há algum tempo, de algum modo, é um problema que está connosco e que pode vir a resolver aquelas questões do nosso modelo de partículas e forças parecer incompleto, ou aparecer essas coisas estranhas do cosmos, que são a energia escura e a matéria escura. A teoria da relatividade geral, que explica a lei da gravidade de um modo geométrico, por alterações do espaço e do tempo, não encaixa com a teoria quântica. E, portanto, há várias formas de cozer as duas, mas não há nenhuma forma de cozer as duas, há umas chamadas supercordas, etc., mas nenhuma forma de cozer as duas está validada pela experiência e portanto, está... Uhum. Está aqui, eu trouxe isto é de um canal de YouTube que está aqui em Sim, baixo, que tem tem no fundo todas as áreas da física, e está aqui o que falta ligar, não é? Que é a teoria geral da relatividade isso com a mesmo. teoria quântica. Exatamente. Temos dois territórios e a fronteira é uma fronteira que está por fazer. Talvez apareça ali uma fusão daquelas áreas que, quando isso aparecer, talvez algumas das questões que tínhamos hoje sejam resolvidas, também apareçam novas questões, não sabemos, e por isso é que é tão interessante fazer ciência. Há questões que temos hoje, que perguntas que colocamos, quando resolvermos alguma dessas questões, vão aparecer novas perguntas, e é por isso que eu há bocado dizia que a ciência parece um empreendimento inacabado. Portanto, a cada questão que colocamos, procuramos resposta. A natureza dá uma resposta e a seguir aparecem novas questões. Sempre foi assim na história da ciência. Sim, e na verdade isto que estamos aqui a ver, eu imagino como sendo assim mais ou menos muito mais pequeno do que isto, não consegui pôr mais pequeno que isto, ou seja, o que nós conhecemos, eu acho que é muito mais pequeno do que o que nós conhecemos. E acho que isto é uma das coisas que Se o eu sinto que conhecimento as for pessoas... ilimitado, o oceano da nossa ignorância é infinito e, portanto, temos muito sítio para desbravar. O Newton tinha uma bela imagem para isso. Ele dizia que sentia-se um rapazinho que está à beira do mar a apanhar umas pedras, umas pedrinhas e umas conchas, na beira de um mar que se estende e que ele não sabe até onde é que vai. E, portanto, é uma metáfora para a nossa situação nas fronteiras do conhecido. O desconhecido é esse grande oceano que nós não sabemos, digamos, o que é, mas nós, hum, enfim, apesar de parecer superior às nossas forças, nós usamos todas as nossas forças para conseguir avançar um bocadinho nessa fronteira do desconhecido. Sim, porque mesmo as áreas em que nós supostamente temos a mania que já percebemos, como a gravidade, Hum. hum, nós no fundo não percebemos nada, porque há sempre uma pergunta final, não Nada, é? Primeiro, nada, oh, não, Tomás, não leva nada mal. até ao fim. Nada até Nada, ao fim. não direi, mas não sabemos tudo, mas nada nenhum, mas sabemos alguma Sim. coisa. Por exemplo, tínhamos as leis de Newton para a gravidade. Sim. Depois apercebemos, através do Einstein, que é uma distorção do Mas, espaço-tempo. calma, exato, mas as leis de Newton estão lá Sim, e são sim, válidas e funcionam. aprendem-se na escola. Super importantes. Têm os seus limites. Agora, a teoria da relatividade geral também está certa. Descreve tanta coisa, tudo que é buracos negros, e hoje temos tanta informação sobre buracos negros, está um grande no centro da nossa galáxia. Vamos lá ver, os buracos negros existem e a teoria da relatividade geral explica-os. A questão é outra. A questão é, e como é que se relaciona isso com a teoria quântica? O buraco negro aqui é uma concentração prodigiosa de energia, hum,
E a certa altura, nessa concentração prodigiosa, é preciso levar em conta efeitos quânticos. O Stephen Hawking foi uma das pessoas que tentou, ainda que de um modo bastante, enfim, não completo, mas tentou ver como é que se poderiam cozer a teoria quântica e a teoria da relatividade geral. É possível que haja, é possível, não é provável, é mais que provável que haja uma teoria que encaixe as duas, e nessa altura vamos saber mais coisas sobre buracos negros, sobre o Big Bang, que é uma espécie de buraco negro ao contrário, buraco branco. Porquê? Porque lá no buraco negro vai tudo, aparece tudo, é uma espécie de fim do mundo, e no buraco branco nasce tudo, quer dizer, vem de lá toda a energia, depois matéria, e foi daí que veio tudo, todo o nosso universo há 14 mil milhões de anos. Sim, o que eu estava a falar mais era, mesmo dentro, focando só na gravidade, sem ligar à teoria quântica. Há sempre, nós passamos das equações de Newton para agora a relatividade geral, mas ainda não sabemos uma coisa tão simples como porque é que a massa distorce o espaço-tempo, não é? Ou seja, há sempre mais, mesmo dentro da primeira aula de física, que é de clássico, nós O só porquê, conseguimos dois porquês e depois os encravamos. porquês são sempre perguntas difíceis, não é? Nós, a natureza é como é. O porquê às vezes mete para coisas que vão para a lei da física. Eu prefiro falar dos comos, como é que é. Nós conseguimos descrever. E nós, tem razão neste sentido. A própria forma de Newton da interação entre duas massas, quer dizer, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, uma forma matemática que funciona bem, por isso, se não funcionasse bem, não ensinávamos. Permite-nos pôr foguetões em órbita, fazer missões espaciais, permite-nos, olha, é isso que nos permite descrever o facto de estarmos agarrados à Terra, o nosso peso, e porque é que somos mais leves, de algum modo, entendendo por peso, digamos, a força de atração da Terra, se estivermos numa montanha mais alta. Ahm, Tudo isso funciona, mas, por exemplo, a matéria escura, que é uma matéria que está em todas as galáxias, nós não sabemos o que é, chamamos escura porque não emite luz, mas tem massa no sentido em que, exerce força gravítica. Pode acontecer que, que isso seja explicado mudando simplesmente a fórmula de Newton num certo limite, quer dizer que se descubra, digamos, uma complicação na força da gravidade que permita explicar a existência da matéria escura. E há muitos testes, então já é muito interessante isto, há muitos testes que estão a ser feitos na Terra, a ver se a teoria de Newton, portanto um limite da teoria da relatividade geral, mas está mesmo certa com rigor. Quer dizer, se aquilo, a pequenas distâncias, vais pegar duas massas pequeninas muito próximas, se consegue haver algum desvio, e não é inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância, com uma correção qualquer. E isso, se tivéssemos. Nós nunca temos certezas na ciência. A ciência, há muita gente que pensa, a ciência, os cientistas sabem. Os cientistas procuram saber. Há umas coisas que sabem mais do que outras. Sabemos, por exemplo, que a teoria de Newton funciona muito bem para a gravidade e a teoria de Einstein funciona muito melhor e não sabemos é que é a última palavra. Portanto, temos de ter a humildade de perceber que a ciência é sempre um processo de alargamento de horizontes. O que temos é de ter cuidado não podemos inovar completamente. Temos de inovar, é esse, digamos, o caminho da ciência, descobrir coisas novas, inovar é isso, mas tendo a encaixar as coisas velhas que sabemos. E, portanto, não podemos, a certa altura, podemos ter uma imaginação muito livre, mas aquilo que sabemos bem tem de encaixar lá. Se Certo, não certo. encaixar naquilo que sabemos bem, estamos a, sei lá, a abrir, para usar uma imagem do Carl Sagan, a abrir a nossa cabeça de um modo, e é bom ter a cabeça aberta, ter o cérebro aberto, mas a cair-nos os miolos lá dentro, não é uma boa ideia. Isto é apenas uma comparação, uma imagem, para aquilo que temos de ter cuidado. Portanto, manter sempre aquilo que sabemos. Sabemos que somos feitos de átomos, não vai aparecer no futuro, dizer, afinal não somos feitos de átomos. Podemos saber mais coisas sobre os átomos, com certeza, mas vamos continuar ou com o código da vida, o ADN, que é a molécula terrestre, isso sabemos. E, portanto, não sabemos, sei lá, o modo como os genes codificam alguma informação que pode levar à saúde ou à doença, e ainda há muita coisa aí por saber. Mas sabemos que a informação genética está lá, sabemos que não é tudo, pode-se expressar ou não, mas a informação genética está lá. Portanto, há tanta coisa que sabemos,
mas imaginamos que é apenas, lá está, uma pequena parte daquilo que, uma parte ínfima daquilo que é possível saber. Vamos mudar aqui de conversa para vida noutros planetas, vida extraterrestre. Sim. O professor Carlos acredita que existe, que não existe, que vamos encontrar em breve. Sim, não me custa nada acreditar que exista. Não, não tenho provas nenhumas, não, como ninguém tem. A vida, só conhecemos vida na Terra, ehm, que é muito variada. Porquê? Por causa do código genético, pode permitir muitas combinações, mas há algo que me une a uma planta, a um eucalipto, sei lá. Espero não estar a dar seca, não seja isso. Mas que me liga até a uma bactéria, porque há certas coisas, o código genético é uma das coisas que nos ligam. Quer dizer, Sim, sim. está lá, e as moléculas da vida são semelhanças grandes. Temos Têm todos semelhanças grandes. uma bactéria unicelular em E comum. temos uma história comum, temos de um primeiro organismo primitivo, evoluiu toda esta variedade por teoria de Darwin. Portanto, pequenas mutações acumuladas dão origem à diferenciação das espécies, adaptação ao ambiente, tudo isso é de facto uma coisa prodigiosa, e portanto já fomos, num certo sentido, já fomos peixes. E temos dentro de nós marcas de ter sido peixes. E isso é de facto assombroso, que o espetáculo da vida é tão grande, mas nós temos uma chave de unidade. Quer dizer, conseguiu-se na vida. E não é uma descrição matemática, mas é a descrição de um mecanismo, que é o mecanismo da evolução, que permite compreender. Tem imperfeições no seguinte sentido: não sabemos tudo sobre a evolução. Estamos longe de saber tudo sobre a evolução, mas temos este esquema unificador que explica muito daquilo que conhecemos. Portanto, a questão é, só há vida aqui. Andamos à procura noutros lados. Por exemplo, em Marte, uma das motivações, até para, sabemos que atualmente não há, mas as primeiras missões que lá foram enviadas tinham essa intenção também de saber algum vestígio de vida, não foi encontrado, mas a pergunta que se coloca hoje: será que no passado já correu água na superfície de Marte? Ainda há água em certas partes de Marte, sob forma de gelo. Será que no passado houve formas de vida? Isso ajudaria muito a perceber o usamento da vida na Terra, que até agora é o único sítio que ainda conhecemos. Será a vida do mesmo género? Terá o mesmo código genético? E andamos à procura nas luas de Júpiter, eventualmente sinais de moléculas de, não direi de vida, mas moléculas orgânicas noutros exoplanetas. Hoje sabemos, uma das grandes avanços da ciência nos últimos 30 anos, acho que o primeiro foi em 1995, a primeira observação, é a ciência de exoplanetas, quer dizer, planetas fora do sistema solar. Hoje em dia há mais de 4.000 e sempre a crescer. E nós suspeitamos que todas as estrelas têm planetas. Quer dizer, Sim, logo a mais próxima de nós tem, logo a chamada próxima tem planetas, até um parecido com a... eu estava a ver isso na equação de Drake, eu estava a ver os números Essa equação, estimados. essa equação é muito engraçada. Ele morreu há pouco tempo, sabe, o Drake? Uhum. Não é o cantor, pessoal. Como? Há um cantor chamado Drake também. Não, este é o outro. Ah, é? Ok. Está em cima o nome dele. Sim, 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 sim. Ele morreu, está aí. Frank Drake. Frank Drake. Ele Sim, morreu mas há só pouco para tempo. explicar às pessoas primeiro em casa, no fundo é uma equação que tenta prever a quantidade de civilizações extraterrestres com as quais poderíamos ter chances de estabelecer comunicação. Então, no fundo, é uma multiplicação de várias probabilidades de acontecer sim. coisas. E eu Mas reparei que há aqui... partes muito incertas. Sim, sim, claro. Isso não dá grandes resultados, porque, por exemplo, o último fator, o L, é o tempo esperado da vida de uma civilização. E nós não Pois. sabemos quanto demora uma civilização. Imaginemos que tenha um princípio, que possam ter um fim, e a nossa, por exemplo, ainda não teve fim, mas pode acabar, não está garantido que funcione sempre. Eu sou otimista, acho que devíamos procurar assegurar a continuidade da nossa civilização. Pois, Mas, está aqui, fração de estrelas que possuem planetas em órbita. E eu vi 0.2 a 0.5 e achei alto. Não sabia que era esse o consenso, que quase todas as estrelas, ou sim, sei lá, muitas, sim, quase isso, todas não, 20 a 50%, mas são muitos, bastantes. sim, são milhares de São milhões, não é? bastantes. Ou Eu trilhões. acho que o fator mais desconhecido é quanto tempo dura uma civilização, porque a civilização depois Só de... conhecemos uma, não é? Pois, e não temos experiência acumulada sobre isso, porque uma civilização emite sinais, mas, enfim, se desaparecer a civilização, deixa de emitir sinais, e a questão é quantas civilizações poderão existir, ter existido, depende de quanto dura cada uma. Nós Mas é só muito estamos... interessante essa questão. Eu acho que, olha, temos vários problemas. Já falei de alguns da física. Esta biologia, saber como é que nasceu a vida. Nós não sabemos se nasceu aqui, se veio do outro lado. Ou antes, que aqui existe, existe.
Mas existe só aqui. E aqui como é que surgiu? Aparentemente foi só um primeiro organismo, dada a unidade que nós temos do código genético. Mas depois temos a questão de haver vida noutros lados, hum, e essa questão nós não temos controle nenhum sobre ela, quer dizer, podemos ter sorte e vir a descobrir, podemos não ter sorte não esperar, mas respondendo, digamos, de um modo o melhor que eu posso, eu espero, até não só penso que sim, mas espero que sim. Aliás, era uma das coisas mais emocionantes que eu veria aparecer nos jornais da manhã. Descoberta a vida no. Já tem havido uns falsos alarmes. Sim, ultimamente houve vários. Mas é uma coisa engraçada é que nós neste momento estamos a enviar para o universo um sinal Sim, nosso, da mas não foi humanidade. assim há muito tempo. Sempre. Pois é isso, é A 50 televisão começou há anos 50 anos, e mais ou menos. 50 anos de luz não é nada, não é? Por isso, Sim. até alguém que esteja à procura de outras Só, civilizações nos só, encontre, só foi uma distância de 50 mil an- anos-luz, o que não é nada. 50 anos de luz só. 50 anos-luz, peço desculpa, 50 anos-luz, o que não é nada, comparado com o tamanho da nossa galáxia, por exemplo. E, Uhum. portanto, não é só o cantinho da galáxia é que sabe que há uns sinais que vêm daqui. Nós temos radiotelescópios a apanhar sinais que vêm de muito longe e até agora não apanhamos nenhum sinal que tivesse, sei lá, algum código escondido, que tivesse alguma manifestação de inteligência. Uma maneira, talvez, de saber de inteligências extraterrestres à distância é procurar nestes sinais de rádio que vêm até de outras galáxias. E até agora nada. E São sinais estáveis, não é? Não tem não, modulação que possa ter informação. cheios de ruído, não tem informação. Mas depois há a especulação, sei lá, o Contacto, Carl Sagan, que é um romance, especulação de podermos estabelecer, digamos, de algum modo, comunicação com outros seres inteligentes que nós, enfim, podemos imaginar com a forma humana, mas não fazemos a mínima ideia. Sim, Eh, sim, podem ter ar de lagartixa e serem ou, super ou não inteligentes. serem lagartixas, serem coisas. Há um Fred Hoyle, é um bioquímico que também foi escritor de ficção científica, que fala num romance da Nuvem Negra, que era a própria, uma espécie de galáxia que era própria, ela era inteligente. E, e a ficção científica diz tantas coisas tão variadas que alguma delas pode estar certa. Gostou do filme do Oppenheimer? Sim, claro. É uma espécie de documentário, porque o filme tem uma base muito verídica. Está baseado, aliás, numa biografia do, do, do dirigente, do físico que dirigiu a parte científica do Projeto Manhattan. E o filme está, enfim, com a parte, digamos, real, que aconteceu mesmo, está bastante. Ensina-nos bastante sobre aquilo que foi a construção da primeira bomba atómica, das primeiras bombas atómicas, mas depois tem uma parte artística que está bem metida, que é, digamos, entrecortar duas histórias, a história da perseguição a Oppenheimer com a história, digamos, primeiro da ascensão dele e do seu papel dirigente do projeto Manhattan, e os efeitos visuais e sonoros, que é realmente uma parte artística bastante interessante, que é próprio daquele do Christopher Nolan, daquele realizador. E eu, enfim, para um físico, acho eu, ver aquela gente ali ao vivo, o Oppenheimer, que eu só tinha visto em imagens, já tinha visto algum filme ou outro, há um tempo muito curto, mas vê-lo ali a atuar e a ver o Einstein também, já velhote, ver o Niels Bohr a visitar aquilo e ver, digamos, aquela conversa de físicos. Enfim, o realizador, ele até explicou numa entrevista porque é que ele se lembrou de fazer este filme. Ele diz que era preciso pôr no cinema. Já havia outras tentativas, mas esta talvez tenha sido a mais bem conseguida. Pôr no cinema o que foi, digamos, o projeto foi construir pela primeira vez uma arma que tem este potencial, felizmente não só foi usado em teatro de guerra em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, mas que é uma arma de destruição maciça que tem um conjunto destas armas que tem o potencial, olha, lá está, de acabar com a civilização. Uhum. Portanto, contar isto só aconteceu uma vez. Foi o Oppenheimer e os seus parceiros foram os primeiros, com certeza com uma ordem política que foi dada pelo presidente americano e com uma motivação que até se percebe no filme, mas que não é propriamente ganhar a guerra no Japão. Aquilo foi feito para ganhar a guerra na Europa, só que é que a guerra na Europa foi ganha antes por outros meios, sem necessidade de usar a arma, porque temia-se que o Hitler, que para muitos daqueles físicos que lhe estavam a trabalhar, correspondia ao grande mal, era o horror, não é?
sabia-se, por exemplo, já nessa altura do Holocausto e dessas coisas. Mas do E, lado deles, na cabeça deles, era o lado dos bons. E os outros é que bem, eram os maus. há certas coisas que ultrapassam a física e, por Sim, exemplo, a questão do que é bom ou do que é mau é uma coisa humana, a avaliação de valores é uma questão humana, mas eu não me importo nada de meter o Hitler no lado dos maus. Hoje está mais que documentado, digamos, o horror que ele fez, e que tinha de ter um limite, tinha de ter um fim. E não foi com a bomba. Depois pode-se discutir se valia a pena ou não é discutível ter usado a bomba no Japão, isso é controvérsia, mas não há história virtual, aconteceu, mas depois disso não voltou, houve experiências que neste momento estão proibidas, depois arranjou-se uma arma melhor, a bomba de hidrogênio, mais potente, melhor, mais potente, mas neste momento estão proibidas e as experiências de armamento nuclear, até para assegurar a segurança do armamento, são feitas com supercomputadores, com simulações computacionais. Já que não se pode rebentar uma bomba atómica no subterrâneo, porque causa estragos ambientais, bem, há quem faça isso na Coreia do Norte, etc. Mas é proibido pela comunidade internacional, então os supercomputadores fazem essas simulações de testar esse poder, digamos, da destruição. E o filme ensina-nos muita coisa sobre isso. Portanto, que há um mundo da física, mas que há um mundo maior que a física, que há o mundo da política, que há o mundo da moral e da exato. ética, e esse jogo entre ciência, política e ética são coisas diferentes, não é? A, a política, a ciência deve ter ética, Hum. a política também deve ter ética, mas por vezes não encontramos, nem num lado nem no outro, e portanto lá está, a humanidade é também o conjunto de valores que nós assumimos como comuns e que demorou muito tempo a construir. Foi só no final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1940, faz agora 75 anos, que já havia as Nações Unidas logo em outubro de 1945, mas só em 48 é que se faz a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 30 artigos, escreve-se pela primeira vez uma coisa que devia ser simples: todos os homens nascem livres e iguais, todos os homens têm direito a isto, aquilo, a liberdade de opinião. E até as mulheres, hoje em dia, também. Todos os homens é no sentido de Estou a brincar. os homens é no sentido, é uma coisa que agora tem homens e mulheres. Não, os homens é tudo. O homo sapiens não vamos mudar o nome Hum. de nome da espécie, está tudo incluído, aliás. Eu no filme senti fiquei a pensar sobre isso, que é, acho que há uma tentação para um físico que goste muito de fazer coisas novas, de fazer uma bomba e lavar as mãos da responsabilidade daquilo. Mas é fácil também defender a Mas posição. não são os físicos que Eu decidem sei, fazer exatamente, por bomba. isso é que estou a dizer, também é possível um físico pensar, ok, não é a minha responsabilidade, eu não vou decidir, mas as- o tipo de pessoa que decide este tipo de coisa hoje em dia, se calhar vai causar muito sofrimento com Os isto, então físicos, se calhar eu não devia estar a claro, os fazer isto. físicos têm alguma responsabilidade e a consciência de cada um deve dizer aquilo que cada um pode ou fazer dentro, ou deve fazer, mais que o pode. Pode fazer muitas coisas, o que deve fazer. A questão da ética, a ciência e a tecnologia tratam do pode. A ética e o direito tratam do deve. E, e, o, e há cientistas que sentiram aquele peso na consciência. Aliás, o próprio Einstein fui eu a carregar no botão. Escreveu por ter escrito uma carta ao Franklin Roosevelt, presidente americano. Mas a Uhum. bomba foi uma ordem do Truman. Mas passados poucos dias ter morrido o Roosevelt. E ele, essa carta, uma carta que ele não escreveu, mas assinou de solidariedade a judeus físicos, cientistas que tinham pedido para, porque ele era famoso, para interceder, para escrever ao presidente americano. Mas depois o próprio Oppenheimer foi contra a bomba de hidrogênio e depois o Einstein foi um grande pacifista, como foram vários outros físicos. O último papel que o Einstein escreveu, assinou, foi em 1955, ele morre nesse ano, um manifesto chamado de Russell Einstein, porque foi também outro nome, um filósofo e matemático britânico, Bertrand Russell, que assinou isso e promoveu, ajudou a promover, que era precisamente uma mensagem muito clara, em que eles dizem: falamos como seres humanos, não desistam destas armas, desistam destes meios. E isso mostra que os cientistas podem e devem ter consciência, Uhum. devem ter. Agora, vamos lá ver, os políticos têm mais responsabilidades, porque os políticos
pelo menos nos países democráticos, representam-nos a todos. Sim, E sim. têm uma capacidade para o bem e para o mal que é muito superior à que pode ter qualquer físico. Os cientistas, físico ou cientista em geral, os cientistas fazem aquilo que lhes é permitido. A ciência que eles fazem, a própria agenda da ciência deles, se é feita com a sua colaboração, mas é determinada por imperativos que são da sociedade, que quer dizer políticos. E, portanto, eu não estou a alijar responsabilidades dos cientistas, que têm naturalmente algumas e devem exercê-las, mas a maior responsabilidade nos países, pelo menos nos países democráticos, é de todos nós. E, portanto, nós não podemos dizer que os cientistas fazem umas coisas. Não, não, os cientistas fazem aquilo nos países, não falo dos países não democráticos, que é uma outra história. Mas nos países democráticos somos nós todos que fazemos e os cientistas são os nossos representantes para as coisas que nós achamos que eles devem fazer. Nós, se pagamos aos cientistas, e pagamos, está nos orçamentos públicos, é porque confiamos neles para lá explorarem as fronteiras do desconhecido, para aumentarem a curiosidade que não é apenas dele, é a nossa, mas também esperemos que nos tragam melhoria do nosso nível de vida. E o que é certo é que tem conseguido trazer essa melhoria do nível de vida. Vivemos hoje mais e melhor do que vivíamos, olha, no tempo até dos meus avós e bisavós. Sim, sim, a ciência é um caminho que nos está sempre a abrir portas novas para termos vidas melhores e ter mais tempo livre se soubermos usar bem a tecnologia. Vamos passar aqui só para os livros que trouxe, e eu Sim, também trouxe alguns, sim, e sim. para arrancar, eu sei que o professor escreveu um livro que se chama Breve História da Ciência em Portugal, e tinha aqui uma pergunta que nem combinado, por acaso trouxe uma resposta a esta pergunta, que é que papel é que Portugal teve no mundo na divulgação de tecnologia e conhecimento? Bem, Portugal teve, sempre houve ciência em Portugal, mas muitas vezes era ciência que veio de fora, não é? Uhum. Raramente se fez ciência verdadeiramente inovadora, mas isso aconteceu também nos descobrimentos. Portanto, pouco antes da Revolução Científica, a atitude da observação, da experimentação, do raciocínio lógico já estavam aqui associados à empresa dos descobrimentos. Mas foi nessa altura, então, ou logo depois dos descobrimentos, quando já estávamos, digamos, com uma rede que ia daqui até ao Extremo Oriente, ia para a África, ia para o Brasil, ia para a Índia, ia para a China, ia para o Japão. Portanto, chegámos em 1498 à Índia, depois ao Brasil 1500, 1500, se não falho, em 9 para a China, e 1500 ainda não comemorámos a chegada ao Japão, será 1543. Portanto, os 500 anos ainda não foram, os outros já foram. Portanto, há 500 anos, há cerca de 5 séculos, nós fomos por caminho marítimo até, digamos, percorrer o mar desconhecido, não é? Fomos até outros sítios. E em alguns destes sítios existiam civilizações avançadas, ao caso da China, por exemplo. E eu, nesse livro, já fiz esse livro, Breve História da Ciência, eu também tenho um História da Ciência em Portugal, que chama a atenção para o facto de a ciência, digamos, tal como a conhecemos hoje, aquilo que podemos chamar de ciência moderna, que nasce entre os séculos XVI e XVII, no século XVII com Galileu primeiro, Newton depois, no tempo de Galileu também há outros, o Kepler, que já falei aqui. Esse método científico, que é um método que continua hoje a estar na base da ciência, é um método que dá muito bons resultados e não temos outro para fazer avançar a ciência. Esse método foi implantado na China precisamente por os primeiros foram missionários, quer portugueses, quer de outras nacionalidades que passaram por Portugal. Porquê? Porque para ir daqui até, sei lá, Cantão ou Macau e depois outros portos da China, o sítio de onde se podia ir era Lisboa. Portanto, Lisboa era a porta de entrada no Oriente. Não havia outro sítio para ir da Europa para o Oriente. E, portanto, há um padre jesuíta italiano, Matteo Ricci, que aprendeu português, porque o português também se tornou uma língua franca digamos, nesse empreendimento. A língua erudita era o latim, mas o português era usado. O padre Matteo Ricci passou Se algum puder tempo em mostrar o livro Coimbra. para a sua Posso, câmara, posso, em posso, frente à posso. cara. Posso. Mas, É uma banda desenhada lindíssima da Gradiva, banda desenhada de estilo franco-belga, do Dufaux e Jamard, e é um livro lindíssimo porque mostra o que é que um padre jesuíta conseguiu
adotando os costumes orientais, o que significa vestiu-se como um chinês, aprendeu mandarim, seguiu os costumes todos, não vai impor nada de novo, ele vai com certeza pregar, mas para isso fica igual aos outros. E vai, de algum modo, implantar lá, sei lá, fazer os primeiros dicionários de mandarim português, fazer até, digamos, alguma primeira entrada de conhecimentos científicos. Depois, mais tarde, haveria outros. Em particular, no Palácio Imperial de Pequim, a certa altura, os astrónomos ocidentais, que eram de facto ligados à Igreja, mas conseguiam fazer previsões astronómicas, preparar calendários muito melhor que os astrólogos chineses. E, portanto, tiveram uma presença muito forte ali na corte do imperador, porque era importante perceber o que se passava no céu. Este Matteo Ricci, ainda hoje, na Praça Maior de Pequim, juntamente com o Marco Polo, é considerado, digamos, um dos grandes da China. E ele passou por Portugal. E há outros missionários portugueses, ou que passaram por aqui, olha, que foram os primeiros a traduzir para mandarim os ensinamentos do Galileu, a construir telescópios, a olhar com os telescópios, a saber a dizer o que é que se via. Olha, uma coisa que os chineses não sabiam e que foi também daqui. Eles chamavam-se o Império do Meio, pensavam que era o centro do mundo, enfim. Mas não sabiam que o mundo era esférico, coisa que havia uma noção muito clara no Ocidente. E então o primeiro globo feito na China foi feito por um português e um italiano, e está hoje, acho que pode ser visto em Inglaterra. E é uma peça extraordinária, uma pessoa ir à China para mostrar que o mundo é redondo. E hoje a China, se tem o poder que tem, o poder económico enorme, o mundo continua a crescer em grande medida graças, digamos, ao crescimento da China. Teve agora o problema da pandemia, mas tem havido um crescimento acumulado ao longo dos anos. E esse crescimento económico é baseado no cultivo da ciência e da tecnologia. Portanto, eles estão avançadíssimos em muitos. Olha, há bocado falámos da computação quântica, eles trabalham nisso. Olha, falámos em missões espaciais, eles trabalham nisso. Não há quase nenhum ramo da física avançada. Quem diz física diz biologia, nas genéticas trabalham nisso, que não. E isso veio daqui do Ocidente e nós fomos intermediários, fomos uma espécie de plataforma de lançamento da ciência moderna para o Oriente. Portanto, por outras palavras, fomos os protagonistas daquilo que podemos chamar de processo de primeira globalização, que era muito lenta, os barcos demoravam meses a lá chegar, 6 meses até Goa, mais um bocado até à China e mais ainda até ao Japão, mas onde também introduzimos muitas coisas, mas há um filme até muito interessante, O Silêncio, sobre os Adoro esse missionários. filme. Exato, Sobre os jesuítas também. sobre os jesuítas também, e fizemos isso, digamos, num tempo em que era difícil fazê-lo. Uhum. Era difícil fazê-lo. Portanto, Houve hoje em dia alguns- está o mundo todo. O mundo é uma pequena aldeia hoje em dia, com o próprio desenvolvimento da ciência e da tecnologia, fizemos redes, no século XIX de telégrafo, hoje são de cabos ópticos, de telecomunicações, etc. Mas naquele tempo tinha-se mesmo de lá ir, demorava com barcos, demorava a chegar. E se o Marco Polo lá tinha estado na China indo a pé, ou usando meios de transporte animal, mas por barco, que também é uma forma de tecnologia e que, enfim, acabava por demorar algum tempo, mas era uma forma prática de ir até ao Oriente. Então só falámos aqui da Ásia mais oriental, mas no resto do mundo todo encontramos algum sítio que tinha matemática ou astronomia mais avançada do que a nossa? Quer dizer, há sistemas matemáticos. A matemática digamos, uma linguagem, mais que uma ciência em si, é a linguagem de todas as ciências. Oh. Porquê? Porque disse o próprio Galileu, a natureza o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Só consegue ler quem conhecer a linguagem. Portanto, é preciso, no método científico, entra o raciocínio lógico-matemático. Portanto, olha, logo no Galileu observar os movimentos de projéteis são parábolas, algo que se deixa cair é uma linha reta, não é uma coisa. Portanto, lá está a geometria, que é uma parte da matemática, está presente na natureza. Há matemáticas na Índia, aliás, no sistema de numeração antigas,
nós usamos vem daí. Sim, sim. Há matemáticas com certeza na China, até na América do Sul, nos maias, etc. Mas eu direi que, enfim, é algo... Até podem ter começado primeiro na Suméria, começaram sistemas... A matemática, de algum modo, começou na Suméria e no Egito. Quer dizer, terá começado na pré-história, mas, digamos, nos tempos históricos, na Suméria e no Egito. Mas, quando estamos no século XVI, XVII, a matemática estava mais avançada na Europa e, a partir desses processos de globalização, ela foi espalhada por todo lado. A matemática e a física foram espalhados por todo lado. Portanto, não havia sistemas de matemática e física tão avançados como havia na Europa nessa altura, apesar de haver sistemas de matemáticos antigos em várias partes do mundo. Ok, muito interessante. E trouxe mais 2 livros, um sobre inteligência artificial, não é? Muito bem. Inteligência Artificial acaba de sair numa coleção que eu dirijo na Gradiva, chamada Ciência Aberta, uma coleção até que é antiga. Começou com o Guilherme Valente, o editor da Gradiva, agora, enfim, já se reformou, está à frente da Gradiva Helena Rafael, mas eu tenho esta coleção e então pus um livro sobre inteligência artificial, que é um assunto que nos convoca a todos, que é o relato, a transcrição do que se passou numa reunião em maio passado, em Lisboa, da Sociedade Portuguesa de Autores, e que estão preocupados com esta questão. Até que ponto é que a produção cultural, artística, passa a estar em causa pela existência de máquinas. As máquinas, algumas fazem pinturas, fazem poemas, fazem essas coisas todas, mas o direito de autor só reconhece obras feitas por humanos. Se for, por exemplo, um macaco a fazer qualquer coisa, mesmo a tirar um retrato, não é considerado que tenha direitos de autor. Então há um problema muito interessante, que é o problema da interferência da inteligência artificial na nossa noção de criatividade. E isso é um debate que aqui está, com grandes nomes, um filósofo, Daniel Inarati, espanhol, juristas e também historiadores, José Pacheco Pereira, artistas, o Pedro Brunhosa, filósofo, José Barata Moura, e portanto é um livro que é sobre um assunto muito atual e pequeno e fácil de perceber, porque isto foi uma discussão pública, com perguntas do público sobre no fundo o que é a criatividade. E trago também uma reedição também aparece nesta coleção, mas o livro tinha alguns anos, mas até para as novas gerações, porque esta coleção começou nos anos 80, quando eu regressei da Alemanha já estava cá a coleção. O número 2 é muito conhecido, que vai haver uma reedição agora, aproveito para dizer, que é o Hubert Ipson, um pouco mais de azul, morreu agora o Hubert Ipson, um grande divulgador e astrofísico francês. E este livro é sobre um dos físicos que eu adoro, e sei que o Tomás também gosta dele, que é o Richard Feynman, Uma Tarde com o Sr. Feynman, e então são uma série de textos do Feynman, por exemplo, um interessantíssimo que ele faz numa reunião de pessoas, o que é a ciência, explica o que é a ciência, e em poucas explica a professores o que é que se deve ser entendido. Está aqui a Conferência Nobel, sobre aqui um tema mais elaborado, que é a eletrodinâmica quântica, que ele ajudou a desenvolver. É tudo escrito por ele? Sim, são vários textos dele. Olha, então aqui coisas, para quem se interessa pelo personagem, coisas extraordinárias. Por exemplo, ele aprendeu... Tem que pôr mesmo em frente à cara. Não sabia muito de arte, mas aprendeu a pintar. Terminou os seus de pintura e tornou-se um pintor razoável, não digo um bom pintor. Ele fez tudo, tocou em bandas de samba. E exatamente, ele gostava de tocar aquele bongo, aquele instrumento, porque se andou no carnaval no Brasil, está aqui essas histórias. E quando ele morre de doença, numa homenagem em frente ao hospital dele, os estudantes dele e companheiros e colegas puseram um grande cartaz a dizer: "We love you, Dick. Nós gostamos de ti, Richard." E está aqui também uma entrevista que ele deu uma revista que mistura ciência e ficção científica, já não há, chamada Omni. Eu lembro-me dessa entrevista e é um estilo muito vivo. Enfim, uma entrevista ainda melhor que a nossa que estamos a fazer aqui. Isso porque o Feynman... Eu também trouxe um livro de Feynman, adoro este livro. Surely You're Joking, Mr. Feynman. Mas está em português, está a brincar, na mesma coleção. Com certeza está gozando o Sr. Feynman. Isso, também há em brasileiro. E... Já agora, há uma banda desenhada. Há um cómic, da biografia, que mete histórias que estão nesse livro. Há uma biografia do Feynman, e há uns artistas que fizeram, tal como aqui esta, uma banda desenhada, fizeram um comic book, um livro de banda desenhada sobre o Feynman, que chama-se mesmo Feynman.
Ottaviani é o autor, o desenhador. E algumas histórias que aí estão são histórias da vida dele, não é? Uhum. Divertidíssimas. Fartamos de rir ao ver aquilo. De facto, é um homem com uma imaginação extraordinária e, acima de tudo, muito pouco convencional. Quer dizer, ele queria lá saber o que os outros pensavam. Sim, e fazia ciência com tudo, com ir para um bar e analisar a probabilidade dele conseguir levar uma mulher para casa. Ele não tinha filtros, né? Fazia E ciência sobre ele, tudo. aliás, chegou a dizer a certa altura que o que ele gostava é de explicar teoria quântica às prostitutas de Las Vegas. Era uma grande personagem. A parte deste livro que mais me marcou foi quando ele já era um professor minimamente conhecido e estava com saudades de sentir a diversão da física. Sim, E com isso, e estava sozinho no refeitório, não sei se era Princeton, onde é que a era. questão da roda, não é? Exatamente, O não, o prato, Pôs exatamente. um prato a rodar Essa história, ele viu um aluno que deixou cair um prato ou qualquer coisa, viu um prato a fazer aquele movimento que os pratos fazem de vão, ou seja, circular, e meteu-se dentro a escrever as equações do prato. e disse, olha, vou-me divertir como me divertia antigamente. Ele estava um bocado deprimido. Exatamente, ainda por cima ele estava deprimido, estava encravado com isto do Quantum Electrodynamics, acho eu, não era? Sim, houve várias coisas, digamos, até da vida dele. A primeira mulher dele morreu, de tuberculose. Olha, quando ele estava no projeto Manhattan da guerra atómica, da bomba atómica. E depois a segunda mulher não correu bem. E, portanto, ele tinha um processo a certa altura, como todos nós, é uma pessoa com os problemas da vida. E a certa altura ele consegue safar-se do seu estado mental, que estava em baixo, através de problemas de física. E, portanto, a física ajudou a salvá-lo. E ganhou o prémio Nobel por causa disso. Sim, ou seja, da eletrodinâmica quântica, sim, a certa altura. Porque as não equações foi exatamente aquele problema do prato. Mas... Mas ele diz que as equações, usou um tipo de matemática ou de equação para descrever o movimento do prato, que depois pensou, espera aí, e se eu tentasse esta abordagem no meu problema? E tentou, e através disso tudo está ligado de uma maneira ou de outra, e um físico é alguém que tem uma mente muito viva e consegue relacionar coisas. Os físicos gostam muito disso, unir aquilo que parece separado. Até é um prato a girar e partículas, pode-se pensar que estão separadas, mas tem outros livros engraçados. Sim, depois trouxe 2 do Carlo Rovelli, que é um excelente comunicador de física. Sim, também, esse está em português, A Ordem do Tempo, e esse também está em português, 7 lições, foi um dos primeiros livros dele. 7 lições de física, sim senhor, é um físico da minha idade, já agora, que tem uma casa em Lisboa, gosta de vir a Portugal, e que é um excelente comunicador de ciência. Talvez ele e o Tyson Neil deGrasse Tyson, são de facto, neste momento, são dos 2 maiores. Já não estamos no tempo do Reeves, nem do Carl Sagan, infelizmente, mas temos esses. E os livros estão traduzidos, foi um êxito em todo o mundo, um êxito merecido. E há até um mais recente deles, chama-se Buracos Brancos, que é uma... Agora, as teorias físicas do Rovelli é preciso também pôr um bocadinho de cuidado. Ele é um artista, mas eu gosto disso nele. Ele não é só imagina uma coisa chamada gravidade quântica, que é uma teoria que, de algum modo contrária à das supercordas. As supercordas falam de umas dimensões escondidas, etc. Aliás, tem um livro que leva-nos para as dimensões escondidas. Sim, já vou lá. Mas ele tem uma outra teoria no fundo, tem uma aproximação diferente, mas é uma aproximação mais limitada e que não deu até agora praticamente nada que se ligasse a coisas conhecidas e conhecidas no seguinte sentido, que sejam comprováveis em observações ou experiências. E, portanto, é uma teoria muito especulativa, mas ele sabe como ninguém explicar coisas extremamente complicadas, recorrendo a história, até a sua experiência de vida. Um dos truques da boa divulgação científica é contar a sua vida, porque é que se lembrou daquilo. Lá está, é o que faz o Feynman. O Rovelli nos dias de hoje é um bom seguidor do Feynman. Embora as histórias do Rovelli não são tão divertidas, também diz algumas coisas sobre a vida dele, mas o Feynman era completamente, vou dizer a palavra, maluco. Sim. Era um gênio daqueles génios que desinibidos. Sim. Finalmente, o Flatland, que é este livrinho, que é um livro que mudou a minha vida. A sério? Sim. Porquê? Porque eu já tinha, como físico, não é? Já tinha uma espécie de... Já pensava, aliás, sobre matéria negra, ou matéria escura, não é? Depende das pessoas. Sim. Sei lá, já pensava sobre a possibilidade de essa massa que está a faltar se calhar está numa dimensão espacial superior, ou seja, Sim. A ideia de haver dimensões espaciais muito superiores escondidos, não me era nova, mas um romance que se passa no mundo a 2 dimensões, em que a certa altura
uma das personagens tem uma espécie de revelação e entendimento de existirem dimensões superiores, só existe neste livro. É E há muito um bom livro de mesmo. 1884, portanto, do século XIX, se não falha a memória, da segunda edição, e é, de facto, um livro que nos provoca ainda hoje, que é o facto de eh, viver num mundo plano, mas a partir de coisas que interceptam o resto do mundo plano, ter a percepção que há mais mundo. E, portanto, é um romance geométrico. Sim, sim. E há muito poucos romances E é o melhor geométricos. romance para as pessoas ganharem humildade interdimensional, no sentido em que Sim. é possível, está aqui, como é que seria Uhum. mais ou menos nós sermos contactados por dimensões espaciais Nós temos superiores? 4 dimensões, 3 de espaço e uma de tempo, é isso que está na teoria da relatividade, restrita e geral, mas essas teorias de supercordas pensam que há outras dimensões, um total de, uns dizem 10, outros dizem 11, nós não sabemos, porque não há comprovação dessas teorias de supercordas e digamos, estamos nas fronteiras da física. Pode ser que haja, e então o problema que se põe, se elas existem e não as vemos, como é que estão? Então há quem proponha rolamentos, quer dizer, que as dimensões estão escondidas, etc. Enfim, são questões que temos e que colocamos e sobre as quais devemos saber mais. Para acabar, vamos acabar com a pergunta dos mecenas do dia: qual é a relação entre a física e a espiritualidade? Bem, vamos começar pelo básico. O homem, falámos aqui de consciência, de crença, é um ser espiritual. Precisamente onde a consciência e a crença se cruzam, não é? O homem faz parte da realidade, o ser humano faz parte da realidade material, mas tem uma dimensão, digamos, de transcendência, vamos chamar-lhe assim, que ele consegue com as suas crenças, hum, e que não é apenas individual, é um fenómeno partilhado. As crenças são partilhadas e, portanto, o homem, podemos dizer isto de um modo genérico, que é um ser espiritual, porque consegue projetar, digamos, olha, projetar a essência de Deus. E, portanto, não é um só indivíduo que projeta a essência de Deus. São a maior parte dos indivíduos. E, nesse sentido, a ideia de Deus é uma ideia comum da humanidade, sob várias formas. Portanto, ser humano é também ser religioso. Isso não quer dizer que todos sejam membros de religiões organizadas, mas todos, de algum modo, partilhamos esse sentido da transcendência, esse sentido de, enfim, de ficar perturbados por esse mistério. Portanto, para já, logo à partida, física e espiritualidade têm em comum o facto do portador ser o mesmo, quer dizer, e podem coexistir os dois, quer dizer, olha, o Schrödinger, que era, enfim, agnóstico, mas interessava-se por filosofias orientais, é muito interessante. Olha, o Oppenheimer também, já agora, o Oppenheimer sabia coisas sobre Citações de filosofia, Shiva. Não, não é de do, Shiva, é do do Bhagavad Bhagavad Gita. Gita, I am Shiva, Destroyer of Worlds. eu sou a guerra, o destruidor dos mundos. Exato. E, portanto, eu sou, e é muito interessante que os físicos têm essa, enfim, muitos deles, e não têm que necessariamente pertencer a uma religião organizada, mas têm esse sentido da espiritualidade. Depois, se quer uma relação entre ciência e espiritualidade, bem, ambas tentam entrar no mistério. Ao passo que o mistério da física é um mistério desvendável, eu diria que os mistérios da espiritualidade são mistérios insondáveis. Misté- Insondáveis. Portanto, mistérios que são não podem empíricos, ser. podemos dizer assim, não é? Não, não, São da não, são experiência. mistérios, quer dizer, são mistérios que vão sempre permanecer, ao passo que na física e na ciência em geral se podem dissipar os mistérios, é isso que já descoberto. O outro não, quer dizer, pode-se provar a essência de Deus? Não, ou se acredita ou não se acredita. E portanto não há. E mesmo isto, estou a colocar isto de uma forma muito quântica, sim ou não? De uma forma muito clássica, sim ou não? Pode-se colocar de uma forma quântica, o que significa, até se calhar para a maior parte das pessoas, há um lado de crença, um lado de descrença, há uma sobreposição dos dois estados. Se calhar Deus está numa caixa sobreposto, vivo e morto, mas só quando abrimos é que vamos saber se está vivo ou É morto. uma boa metáfora. Deus de Schrödinger. Deus de Nó- Schrödinger. nós não sabemos de existência de Deus, mas a maior parte das pessoas não sabemos no seguinte sentido, não é acessível à ciência, não tem nenhum microscópio, nenhum telescópio, nenhum observador de partículas, mas muitas pessoas, a maior parte das pessoas até acreditam firmemente que existe um ser superior, que tudo criou e que preside a harmonia do mundo, etc. E isso nós não podemos negar, quer dizer, não podemos recusar essa ideia. E a ideia de certos cientistas, muito poucos felizmente, como
o, o Dawkins, Richard Dawkins, que fazia uma espécie de cruzada, vamos chamar-lhe assim, cruzada contra a religião, porque a religião causa isto, causa aquilo. Nós vimos ao bocado, no caso do padre Matteo Ricci, que são também, a religião é também responsável por grandes eh, movimentos de aproximação humana e, portanto, é capaz de tudo, quer dizer, e dizer que a religião é responsável por desgraças, etc., está a dizer isso, o Richard Dawkins, e outros estão a ser muito redutores. E, portanto, ciência e religião podem conviver. E eu até diria que devem conviver, porque no passado, quando se mostrou que não conviviam, sei lá, olha, aconteceu no julgamento de Galileu, aconteceu na perseguição que houve desde Darwin, aconteceu em tantos outros casos. Hoje, em certos países, certas regiões têm distanciamento do Darwin, por exemplo, e não é preciso ser em países, não estou a pensar apenas em países islâmicos, estou a pensar nos próprios Estados Unidos, temos certos setores. A maior parte dos cidadãos americanos não acreditam numa evolução sem intervenção divina. Acham que o homem pode ter havido alguma evolução, mas ajudada por Deus. E, portanto, é melhor, atendendo a todos esses casos de que já houve no passado e que não deram bons resultados, o melhor era permitir que coexistam e pensar que nós somos seres complicados, temos várias dimensões, que às vezes podem não parecer muito compatíveis, mas nós temos de as compatibilizar. É a nossa obrigação encontrar alguma coerência, digamos, dentro de nós e com os outros. Conversa fantástica e edificante. Muito obrigado, professor. Mas o prazer foi meu, espero, enfim, ter deixado aqui alguns trocos nesta conversa para poderem ser usados por Obrigadíssimo. E ficou, quem quiser depois, sei lá, continuar a ler estes livros, a aprofundar aquilo que dissemos. Está muita coisa na internet, e está também muita coisa nos livros, e portanto, leiam e discutam. Leiam e discutam, como fizemos hoje aqui. e eu fiquei aqui com mais ou menos 20 temas ainda por falar, porque ficam para a próxima. Daqui a 1 ou 2 anos fazemos outra Havemos de nos aposta. encontrar e ver o que é que avançou na ciência até essa altura. Exatamente. Vamos nos encontrar todos. Foi um Obrigado. gosto. Muito obrigado por terem estado por aí. Deixem um like, um comentário, uma subscrição. Eu sei que isto é lenga-lenga de sempre, mas faz mesmo diferença. E se quiserem ir mais longe, contemplem tornar-se mecenas para este projeto poder continuar a existir e a crescer. Muito obrigado. Eu adorei. Espero que também tenham gostado. Até à próxima. Adeus.